Eutanásia, como todas as problemáticas humanas, é um assunto para ser refletido, pensado, debatido, estudado em conjunto. Na minha perspectiva, não só religiosa, mas humanista, a eutanásia é sempre um mal. Se me perguntar as razões, indicar-lhe algumas. Neste momento, portanto, em síntese, a resposta trata-se de um momento limite, de facto, muitas vezes pode haver sentido de compaixão por aquele que está a sofrer, um doente, portanto, com certa gravidade, não obstante, não será a solução indicada para nenhum caso humano. Condena por razões humanistas, não é por razões religiosas. Primeiro que tudo, importava saber o que é eutanásia. A palavra eutanásia, que é um neologismo, embora já com cerca de 200 anos, quer dizer uma morte doce, uma morte boa, por oposição a uma morte com sofrimento. Isto é, referia-se àqueles casos em que há tanto sofrimento físico e porventura psicológico, que as pessoas dizem assim: eu, pelo amor que tenho ao meu familiar, ao meu pai, ao meu irmão, assim, prefiro que ele morra, apressar-lhe a morte, do que vê-lo a sofrer assim. Entra o que nós chamamos o tema da compaixão. E o tema da compaixão é muito religioso, por sinal. Só que estamos em presença de uma falsa compaixão. Isto é, a solução nunca será apressar a morte de ninguém, mas será fundamentalmente recorrer às técnicas de analgesia, aos analgésicos, que retiram a dor. Nós hoje conhecemos as morfinas, mas não só. E fundamentalmente, e isto é o mais importante, é o sentido humano do acompanhamento do doente terminal. Porque mesmo que o doente diga que quer morrer, os psicólogos sabem muito bem, e nós, pessoas de cultura, sabemos também interpretar isso, dá-se aquilo que nós chamamos uma linguagem alternativa, uma linguagem que apela, ao fim e ao cabo, não à morte, mas ao sentido da presença emocional, física, uma proximidade afetiva. Portanto, aliás, voltando outra vez ao tema da eutanásia, aquilo que separa juridicamente e moralmente a eutanásia de um homicídio é exatamente a ideia de compaixão. No homicídio, mata-se alguém pelo ódio que se lhe tem. Na eutanásia, mata-se alguém pelo amor que se lhe tem, para que não se veja sofrer. Portanto, é um tema sério, sem dúvida alguma. Agora, o encontrar as soluções é que são distintas. Muita gente acha que, de facto, que a única solução em presença desse sofrimento é dar a morte. E eu, fundamentalmente por motivos humanistas, mas também ao fim e ao cabo o grupo dos cristãos, por razões humanistas e também com algum contributo religioso, achamos que a solução não está aí, mas está fundamentalmente, portanto, na analgesia, retirar a dor, e está na proximidade emocional com quem está naquele momento doloroso. Muitas vezes a dor é mais psíquica, é mais da ordem do espiritual, digamos assim, do que propriamente a dor física, sem ignorar que a dor física pode ser muito forte, se não se recorrer à analgesia. Quer dizer, com dignidade todas, isto é, o homem é chamado a viver o seu projeto vital, desde o nascimento até à morte, e assumir, dentro do possível, com liberdade, os momentos próprios, e um dos momentos específicos é o da morte. Portanto, toda a mensagem bíblica, ao fim e ao cabo, aponta para aí, para o assumir, dentro da liberdade possível, a morte. Agora, se você com essa expressão quer referir a dimensão da eutanásia, não há de facto nada na Bíblia que se refira a isso. Aqui é uma falsa compaixão, uma falsa misericórdia, porque a solução não está na presença do mal, atuar outro mal maior, na presença da enorme dor física e psíquica. Não é acrescentar mais qualquer coisa, a ideia de morte próxima, que nos repugna, mas a ideia é outra, é de contrabalançar essa grande dor
com o saber humano que é capaz de retirar a dor. Os analgésicos já fizeram um percurso relativamente semelhante aos outros medicamentos em geral. Isto é, temos analgésicos muito mais fortes do que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. E, portanto, é muito possível hoje conseguirmos, então, retirar a dor, que é o... Por exemplo, hoje um dos grandes dramas que se vive nos hospitais é aquela morte do abandono. Corre-se a cortina para o doente do quarto ou da cama 32, por hipótese, e espera-se, e de vez em quando abre-se a cortina, bem, ainda está vivo, ainda não morreu e tal. E vem-se lá passado outro tempo, passado 2 ou 3 horas, afinal, vai morrer agora. Quer dizer, essa é a grande drama. E nós, que somos muito medrosos para com a morte dos outros e da nossa, se alguma coisa nos mete medo, é exatamente o tema da morte. E por isso mesmo não a queremos enfrentar de frente e achamos que devemos confiar ao hospital, neste caso seria ao médico, o apressar de tal maneira, pronto, olha, já que eu tenho a ser confrontado com o tema de morte do meu familiar, então que se resolva isso o mais depressa possível e tal, ou até nem intervenho. Não é boa solução. Não é solução humana. Assim genérica e simples, ou quase simplória, de cultura de morte, uma certa abertura que a nossa cultura aqui do Ocidente está, de facto, a ter para com aqueles temas que, direta ou indiretamente, conduzem à morte. Por exemplo, é o caso do aborto, por exemplo, é o caso, pronto, da eutanásia, e, inclusivamente, um certo renascimento em determinadas franjas, que, graças a Deus, ainda são minoritárias, mas que são perigosas, um certo renascimento da ideia da utilidade da pena de morte. Portanto, fundamentalmente, nestes 3 campos, aborto, eutanásia e pena de morte, esta simplicidade e este elevado número de pessoas que advogam estes temas é aquilo que nós designamos por cultura da morte. Para já não falar, por exemplo, de um certo... sei lá, um certo gosto pelos desportos radicais, um certo gosto pela velocidade, um certo gosto por aquilo que tem a ver com a ultrapassagem dos limites, aquilo que a cultura juvenilística dos jovens entende por no limits, portanto, não estabelecer limites. Visível, inclusivamente, em certas modas adolescentes e juvenis, pensemos, por exemplo, nos góticos e tudo isso. Quer dizer, essa proximidade, não digo proximidade da morte, mas proximidade dos temas que se relacionam com a morte e a normalidade com que alguns grupos etários ou culturais lidam com ela, é que nos leva a ficarmos assim um bocadinho constrangidos. Portanto, tudo isso é o que nós chamamos a cultura de morte.